Então quer dizer que o Bitcoin está com um pivô de alta confirmado nesse momento? Bora ver nos gráficos então, meus queridos. Foi! Então, meus queridos, vamos lá, ó. Bitcoin, desde que conseguiu de fato romper essa zona aqui de topo, ó, nós confirmamos um pivô de alta. Qual que é a diferença daquele momento em que nós fizemos essa análise para agora? É que agora nós podemos estar fazendo uma nova projeção, ó, que é justamente essa pernada aqui. Inclusive no último vídeo eu comentei com vocês, será que isso aqui era um recuo para retestar essa zona aqui de suporte, que antigamente era a nossa resistência, que liberou esses alvos aqui, ó, que inclusive tem um terceiro e o quarto em aberto ainda. Será que era só um reteste nessa zona para, de fato, depois ir para cima? Agora está nos parecendo que sim, tá? Então vamos analisar esse movimento de perto, tá, pessoal? Nós continuamos com essa projeção válida. Terceiro alvo aqui então está em aberto. Por quê? Porque nós rompemos o segundo. A partir do momento que rompe aqui o segundo, libera o terceiro. E também com essa pernada aqui, essa projeção nova, que daí o primeiro alvo vai estar lá na zona dos 98.500 aproximadamente. O segundo alvo vai estar lá nos 100.850 aproximadamente. Aí lá o terceiro alvo vai estar nos 104.760 aproximadamente. Inclusive, aqui nós vamos ter nossa média longa, tá? Que também funciona como uma zona de resistência. E nós também, pessoal, temos as projeções antigas. Quais são elas? Ó? Então nós vamos ter, ó, essa pernada aqui, perfeito? Então, primeiro alvo aqui, pessoal, está liberado. Por quê? Porque nós, de fato, conseguimos aqui formar esse pivô de alta. Então, enquanto isso aqui não armar alguma armadilha, formar algo assim, um trap, algo nesse sentido, não tem o porquê temer, tá? Qual zona que nós não poderíamos perder agora de jeito nenhum? Ó? Tá nesse fundinho aqui, ó. Esse fundinho está muito importante. Talvez até mesmo a mínima desse candle aqui, ó, do diário. Ó. Mais conservador seria esse fundinho aqui. Tá? Mas por enquanto nós temos esse pivô aqui de alta armado. E com ele nós traz alvos. Ó. Então aqui o primeiro, lá no 101.570 aproximadamente. O segundo vai estar lá nos 106 e 100 aproximadamente. O terceiro alvo vai estar lá no 113.840 aproximadamente. E o quarto alvo vai estar lá no 118.000, quase 119.000, tá? Então, esses são os alvos dessa projeção. E também, pessoal, nós temos essa outra projeção também. Que daí lá o primeiro alvo vai estar nos 99.480, segundo alvo lá no 103.425, terceiro alvo lá no 110.280 aproximadamente e o quarto alvo lá no 114.750 aproximadamente. Perfeito? Então nós temos todas essas zonas de resistência para o preço, que são todas projeções desse último movimento que o Bitcoin produziu, tá? E lembrando, pessoal, que nós também temos como resistência as zonas de retração dessa pernada aqui de baixa, tá? Então todas essas retrações aqui são zonas de resistência, ó. Olha só que bonito, ó. Eu gosto de zonas que confluem, ó. Então quando a gente pega aqui, ó, 0,786 está confluindo perfeitamente com o quarto alvo dessa pernada aqui de projeção que nós temos para cima, ó. Show? Então vamos apagar para não ficar muito poluído.
e vamos acompanhar. Ó. Olha só o que eu já tinha mostrado para vocês, pessoal, que é importante também. Ó. Aqui nós tínhamos o segundo alvo, ele cravou. Aqui rompeu. Quando fez o reteste, ó, claro que aqui também tinha a nossa média móvel menor, de curto prazo, que também dá suporte. Mas enfim, aqui é uma confluência de zonas de suporte. Ó. Aqui nós tínhamos então, a partir do momento que rompe, ó, isso aqui antes era resistência, rompeu, virou suporte. E aqui agiu como suporte. E agora nós continuamos subindo. Então, esse movimento que nós estamos vendo aqui agora no Bitcoin, pessoal, ele é muito importante numa hora. Porque ele está simplesmente validando, de fato, esse nosso pivô. Ó. Então, rompeu, fez o reteste. Aqui nós podemos, ó, tem toda essa zona aqui. Dando suporte, fez o suporte e agora, a partir do momento que rompe esse topinho aqui, ó, é show de bola. Eu acredito que pelo menos, ó, esse primeiro alvo, Bitcoin venha buscar. Ao menos que faça uma armadilha nesses níveis. Até então, esse movimento que nós estamos vendo aqui no Bitcoin está muito bonito mesmo. Em breve já deve estar batendo aqui o terceiro alvo, que é dessa projeção aqui. E depois nós vamos estar batendo aqui o primeiro alvo dessa nova projeção que nós estamos trabalhando nesse momento. Tá? Show de bola, meus queridíssimos! Onde é que começa a ficar... Opa, de repente o mercado pode fazer alguma armadilha, algo assim. No mínimo perdendo esse nível aqui, ó. Tá? Perdeu esse nível, tu liga um primeiro alerta, que ainda não é o alerta pior de todos, mas o cenário começa a ficar pior mesmo se perder esse fundo. Aí aqui a gente começa a confirmar que esse movimento aqui foi só uma armadilha, mas por enquanto ele está lindo, maravilhoso, perfeito, não tem o que discutir, tá, pessoal? Então, Bitcoin super bullish nesse momento. Contra fatos não há argumentos. Em breve nós vamos estar olhando as zonas de liquidez, então, para ver se realmente confirma essa possibilidade. Será que nós temos combustível suficiente para continuar esse movimento? Sobre isso que nós vamos debater. Pelo padrão aqui, sim. O padrão já está bonito, tá, pessoal? E deve nos levar a níveis mais altos. Vamos dar uma olhada lá então nas zonas de liquidez, pessoal. Aqui, ó, vamos começar, ó. Pela curta, pela de 7 dias. Nós limpamos bastante coisa para cima, né? Agora, ó, lá na zona dos 99.790 aproximadamente já tem uma zona bem interessante de liquidez. Mas para baixo é o que está predominando nesse momento. Então, se tratando aqui, ó, do mapa de liquidez mais curto, que nós vamos estar olhando nesta análise, a liquidez maior, inquestionavelmente falando, está aqui, ó. Mas como nós estamos com uma estrutura bullish, né, eu espero que pelo menos a gente possa estar liquidando em breve aqui esses níveis. Vamos subir um pouquinho, meus queridíssimos. Olha só, aqui é um mês, ó. Olha só que interessante. A liquidez maior também está aqui embaixo, ó. Opa, peraí que eu errei aqui o botão. Porém, se o mercado quiser, ó, dá para vir matar isso aqui, eliminar logo. Só que daí, ó, vai ficar muito desproporcional. Nós já estamos desproporcional, ó. Olha a distância. Olha a diferença de liquidez que nós temos para baixo do que para cima. É bastante. Vamos lá para 3 meses. 3 meses.
A maior de todas, pessoal. Qual que era a maior liquidez de todas que eu mostrei para vocês pela ótica do 3 meses? Ó? Era exatamente aqui. Ó. E nós eliminamos já essa liquidez. A maior de todas. Mas o ponto aqui, ó, é o seguinte. Ó. Por mais que a maior delas agora está aqui, ainda tem uma boa quantidade que o mercado pode vir buscar com a formação desse pivô. Só que aqui, como vocês podem ver também, ó, nós já temos muito mais para baixo do que para cima. Tchananã! Aqui agora é o 6 meses, meus queridos. Onde é que está a maior de todas? Ó? Tá aqui, ó. Inclusive estamos muito próximo dela. Ó. Se o Bitcoin subir mais um pouquinho, nós vamos estar eliminando uma liquidez monstruosa aqui pela ótica dos 6 meses, tá? É a maior de todas. Só que, obviamente, onde é que tem a liquidez maior depois? Ó? Tá nesses níveis, ó. Inclusive níveis de topo histórico e até mesmo acima do topo histórico. Aqui para baixo tem uma liquidezinha interessante? Tem. Mas ainda é menor do que as que tem lá para cima. Ó. Aqui, por exemplo, o mesmo tamanho. Pô, essa aqui é... Até vamos ver certinho qual o valor que é. É do mesmo tamanho. Aqui é menor, aqui é menor. Então, pode ser que o mercado, né, tenha interesse de buscar essa liquidez estrutural que nós temos até mesmo acima do topo histórico. Como eu mostrei para vocês o gráfico mensal e pela minha ótica o ciclo de alta ainda não acabou, eu não descarto a possibilidade do Bitcoin dar aquela ida aos pouquinhos em busca do topo histórico e para quem sabe romper, por que não? Na minha leitura, o ciclo de alta permanece intacto, né? Então, enquanto nós não tivermos pelo menos uma armadilha nesse pivô que nós estamos trabalhando agora, eu não fico baixista. Mas agora, se fez uma armadilha, o que é possível acontecer, por que não? Mas por enquanto nós temos só indícios positivos, mais positivo do que negativo. Então, enquanto não ocorrer, não tem o porquê. Ó, até rimou, viu? Depois dessa rima, eu mereço a tua inscrição nesse canal, né? É o mínimo que eu espero. Tá louco. Então vamos lá. Vamos até ver qual nível que é, ó. Ó, lá no 145 mil, ó. Interessante, ó. 145.300. Mesmo tamanho de liquidez que nós temos lá no 79.200. Lembrando, pessoal, que eu cheguei a falar que o melhor dos mundos para mim era de fato a gente buscar primeiro a liquidez aqui debaixo. Não ocorreu. E o pivô está armado. Então agora é para cima. Até que faça uma armadilha. O melhor dos mundos não ocorreu. Tá? Eu realmente queria que limpasse bem para baixo para depois fazer até mesmo um movimento mais estrutural. Mas enfim, o mercado faz o que ele quer, não o que eu quero. Vamos lá para um ano então, meus queridíssimos. Mesma coisa, ó. Aquele nível, né, tem uma liquidez interessante, porém a maior, inquestionavelmente falando, está acima do nosso topo histórico. Tá? Então toda aquela liquidez estrutural, pessoal, está acima do topo histórico. Aqui é a mesma coisa, né, o detalhe que mostra bem que nós temos uma liquidez interessante abaixo desse fundo, que inclusive seria o primeiro alvo se a gente projetasse isso aqui para baixo. Só que agora é claro, para projetar isso aqui para baixo, nós vamos projetar a partir do novo topo que formar aqui. Se tiver uma armadilha, isso aqui vir para baixo e romper fundo. Aí sim, aí tem que fazer a nova projeção, que daí muda os alvos, né? Então tem que esperar esse movimento concretizar. Mas
liquidez maior, né? Acima do nosso topo histórico. E esse aqui é o nosso mapa de liquidez maior, pessoal. Então, realmente, a liquidez estrutural está para cima. Então, nós podemos sim... Espera aí que tem aqui os golpes me ligando. É só golpe que me liga. Mas vamos voltar lá então para os gráficos agora. Ó. Por quê? Ó? Já vimos que a liquidez está interessante para que a gente possa sim concretizar esse nosso pivô e buscar os alvos. Pelo menos no mínimo, eu espero. Até porque a liquidez de curto prazo, ela justifica isso. Buscar pelo menos esse primeiro alvo. Então, para mim, Bitcoin no mínimo busca agora 98.560, aproximadamente. E aí aquela coisa, né, pessoal? A partir do momento que bateu no primeiro alvo, rompeu ele, nós pulamos para o segundo. Bateu o segundo, rompeu ele, libera caminho para o terceiro. Então fiquem conscientes disso, né, para saber quais são as principais zonas de resistência. E também aqui as projeções. Eu até vou deixar essas projeções nesse gráfico agora, para que a gente possa ir acompanhando. Aqui eu já gostei, ó. Por que eu gostei dessa? Porque o primeiro alvo está junto, está confluindo com o quarto alvo dessa outra aqui. E eu gosto muito dessas zonas que tem confluência. São zonas muito fortes, tá? Então, Bitcoin, estamos altista nesse momento, pessoal, até que prove o contrário. Para provar o contrário, o mínimo dos mínimos é perder esse nívelzinho aqui, que ainda não assusta muito. Aí nós vamos ter toda essa zoninha aqui de suporte. Perdendo ela, vem para esse fundinho. Perdendo esse fundinho, aí sim. Aí a gente já começa a ficar com o pé atrás. Porque isso aqui, de fato, pode ser um movimento de trapzinho para, de fato, pegar aquela liquidez que nós vimos que está lá nos 79 mil aproximadamente, tá? No mínimo daí. Também tem muita liquidez nessa zona aqui, lembrando. Então são as zonas que nós vamos acompanhar, tá? Nesse momento não há o que temer. Recém rompemos esse topo. Vamos dar uma olhadinha no RSI aqui do diário, está tranquilo. 4 horas está tranquilo. 3 horas está... se formar um topo aqui pode estar fazendo uma divergênciazinha, mas ainda está tranquilo. 2 horas está tranquilo. 1 hora tranquilo. Está aliviando até mesmo os menores tempos gráficos. Isso quer dizer que em breve Bitcoin deve fazer uma correção, quem sabe até mesmo para esse nível aqui, ó, por que não? E aí gerando algum padrão de reversão, pode até mesmo estar dando uma entrada. Stop é barato, porque ficaria aqui. Um RSI divergindo, melhor ainda, principalmente nessa zona aqui inferior. Semanal tem muito espaço ainda, muito espaço mesmo. Gráfico mensal também tem muito espaço.
e numa eventual ruptura de topo histórico, nós teríamos essa nova projeção, onde o primeiro alvo do Bitcoin levaria lá para 166 mil, o segundo alvo lá para 197 mil. Só que nós ainda vamos estar trabalhando com essa projeção anterior. Por quê? Porque o Bitcoin ainda não buscou elas. Tá? Só que temos que ter também os cuidados que eu falei para vocês. Por enquanto, nós continuamos dentro desse padrão aqui de baixa. Então, isso aqui pode ser um repique maior para depois formar um pivôzão maior de baixa. Tá? Seria bem interessante nós conseguirmos pelo menos romper essa zona que eu marquei para vocês. Deixa eu até botar de outra cor também. Nós formando aqui, pessoal, um pivôzão de alta, show de bola. Rompendo esse nível aqui, ó, nós vamos estar bem bullish. Por quê? O topo histórico é certeza que nós vamos buscar. E aí, rompendo ele, pô, aí é alegria de viver total. Qualquer ruptura de topo histórico, desde que seja verdadeira e não armadilha, pô, é sucesso. Isso aí causa movimentos explosivos, muitas vezes, né? Agora então, pessoal, é observar o que o mercado vai fazer, tá? Por enquanto nós temos vários alvos para cima, então está liberada a festa bullish até que o mercado prove o contrário. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no volume. O volume está tranquilo, está até mesmo positivo, tá legal, tá um pouco acima da média anterior, o que é muito bom para a gente. E é isso aí então, meus queridos, vamos finalizar esse vídeo por hoje. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pergunte aí nos comentários. Bitcoin bullish nesse momento, pivô de alta, alvos liberados. Enquanto não houver armadilha, tá tudo certo. E vamos que vamos. Um grande beijo para todo mundo e até mais.